Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã do dia de hoje, dia 22 de julho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando na casa dos 67.800 dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,3%. Vale ressaltar que nos últimos 7 dias o Bitcoin está positivo, em mais de 8%. Ao longo desse último final de semana, ao longo desse último sábado e domingo, o Bitcoin rompeu em alguns momentos 68 mil dólares, só que perdeu essa marca e agora está lutando para recuperar. O Ether também apresentou uma boa valorização ao longo do último final de semana e ao longo dos últimos 7 dias, com uma valorização próxima a 5%. O Ether, nesse momento, está custando aproximadamente 3.500 dólares americanos. Essa alta, sem sombra de dúvida, está sendo auxiliada pelos ETFs de Bitcoin Spot, que estão representando uma forte entrada, estão tendo um forte fluxo de entrada de capital. Ao longo da última sexta-feira, dia 19 de julho, eles tiveram uma entrada de mais de 6.356 Bitcoins. Foi a maior entrada da semana passada e foi justamente a entrada da última sexta-feira. Sem sombra de dúvida, isso auxilia em muito o mercado a ganhar força, porque isso acaba absorvendo toda a possível pressão vendedora que a gente está tendo no mercado relacionado ao caso da Mt. Gox, ao reembolso da Mt. Gox. E outro fator que pode auxiliar a absorver justamente toda essa possível pressão vendedora são justamente os ETFs de Ether Spot que vão começar a ser negociados amanhã. É isso mesmo. 5 ETFs de Ether Spot vão começar a ser negociados na Chicago Board Options no dia 23 de julho, ou seja, amanhã. A CBOE emitiu um comunicado falando o seguinte, abre aspas, aguardando a eficácia regulatória, fecha aspas. Vale ressaltar que no último dia 23 de maio, a SEC aprovou mudanças nas regras, permitindo a listagem de vários ETFs de Ether Spot. De qualquer forma, eles não poderiam ser negociados ainda antes da aprovação do registro S1. E aparentemente, 5 ETFs de Ether Spot vão começar a ser negociados agora. É o 21 Shares Core Ethereum ETF, o Fidelity Ethereum Fund, o Invesco Galaxy Ethereum ETF, o VanEck Ethereum ETF e o Franklin Ethereum ETF. Em um esforço para ganhar uma vantagem inicial de mercado, virtualmente todos os emissores de ETF do Ether Spot anunciaram planos para renunciar temporariamente ou descontar taxas para competir por participação de mercado assim que os produtos começarem a ser negociados. Eu falei todos, mas na verdade não são todos. São todos menos o da Grayscale, que ele era um trust que vai ser convertido em Ether e vai continuar com a altíssima taxa de 2,5%, pelo menos por enquanto. Muito provavelmente o cenário que a gente vai ver é o mesmo cenário que a gente vê ainda no ETF de Bitcoin Spot, que era o da Grayscale com uma ampla vantagem na frente, sendo o maior ETF, e com o tempo perdendo participação. Atualmente o do ETF de Bitcoin, o da Grayscale, é o segundo colocado, mas já está começando a ver o da Fidelity, que é o atual terceiro, no seu retrovisor. Então, provavelmente, o cenário do ETF de Ether vai ser exatamente o mesmo. Vindo agora para o Brasil, a proposta do governo federal de cobrar um imposto direto em todas as transações digitais por meio de um sistema de split payment avançou no Senado e começará a ser debatido já agora no começo de agosto, segundo revelou a Casa Legislativa. A proposta faz parte da reforma tributária aprovada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que integra o projeto de lei complementar 68 de 2024, que foi aprovado, inclusive, recentemente na Câmara dos Deputados. E o que prevê? Ele prevê substituição de 5 tributos por 3. O ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e o CONFINS vai virar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, o Imposto Seletivo. Com a unificação dos impostos, a reforma tributária também estipula que os impostos das transações digitais sejam repassados ao governo usando diretamente o Pix e depois o Drex, que é o real digital, na hora da transação. Assim, quando você comprar, por exemplo, um item no Mercado Livre, o valor do imposto será repassado diretamente para a Receita Federal, para o governo, sem que a plataforma e sem que o vendedor sejam obrigados a recolher o imposto posteriormente à compra. Ou seja, já vai direto para o governo, não vai nem passar pela empresa, não vai nem passar por quem está vendendo. O governo, como um bom sócio que é de todo mundo, já vai pegar a parte dele de forma imediata.
Vamos aguardar agora aí como vai ser esse processo de tramitação, se vai ser aprovado ou não, mas a gente sabe que imposto está passando e está passando fácil atualmente nesse atual governo. E falando em governo, ao longo do último final de semana, a gente teve um fator que acrescentou uma certa volatilidade em todos os ativos financeiros do mundo, que foi a desistência do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a concorrer à reeleição agora em novembro de 2024. Vale ressaltar que ele já estava sendo muito pressionado internamente pelo próprio partido, a desistir. Afinal de contas, começaram a circular dúvidas sobre as capacidades cognitivas do Biden em ser presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos. Na verdade, as dúvidas já estavam há muito tempo se ele ainda tem capacidade cognitiva para ser presidente da maior nação do mundo. Mas, de qualquer forma, agora ele desistiu e ele anunciou oficialmente que está endossando, que está apoiando a atual vice-presidente, a Kamala Harris, para enfrentar o Donald Trump, que é o candidato do Partido Republicano. Agora, na verdade, de acordo com alguns analistas, os democratas têm uma enorme oportunidade de ganhar de volta o voto cripto. Isso porque o Joe Biden fez, durante esses últimos 4 anos, uma perseguição bastante forte ao setor. E isso, inclusive, reflete na própria SEC, que, para quem não sabe, é a CVM americana. A diretoria da SEC, que o atual presidente, o atual chairman da SEC é o Gary Gensler, que foi indicado pelo Biden, ele muito provavelmente renunciará nos primeiros 2 meses de 2025, após justamente o término do mandato do Biden na Casa Branca. Um relatório de mercado do último dia 21 de julho, a 10X Research, através do Marcus T. Allen, que é o fundador dessa casa de research, disse que o presidente da SEC normalmente renuncia quando uma nova administração assume a Casa Branca, acrescentando que uma candidatura do Trump seria uma reeleição, na verdade, do Trump, seria desastrosa para o papel de Gensler como chefe da agência. Ele citou a decisão repentina de Biden de abandonar sua candidatura como uma quase certeza de que Trump será empossado como presidente em janeiro de 2025. No entanto, outros comentaristas do setor discordaram dessa afirmação. Abre aspas. Com Joe Biden saindo da corrida presidencial dos Estados Unidos, nenhum candidato credível pode desafiar seriamente Donald Trump. A eleição de novembro parece ter sido decidida sem um único voto. Para o Bitcoin, uma administração pró-cripto entrará na Casa Branca. Apesar do mandato do presidente da SEC, Gensler, terminar em 5 de junho de 26, ele provavelmente renunciará em janeiro ou fevereiro de 25. Em fevereiro, vale destacar, o companheiro da chapa, o vice do Trump, o J.D. Vance, criticou Gensler como a pior pessoa para regular os criptoativos, dizendo que ele tinha uma abordagem retrógrada e politizada demais para a política relacionada à criptomoeda. Ou seja, muito provavelmente, se a gente de fato tiver uma eleição no Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a gente vai ver uma diretoria da SEC pró-cripto e talvez os Estados Unidos consigam ganhar espaço na briga do cenário internacional do mercado de criptomoeda. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!